Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Temos que falar da Fênix, Joshua Kimmich, o exemplo Joshua Kimmich, porque temos que falar, cara. O que aconteceu com o Kimmich é fascinante. É fascinante. Eu gosto muito do exemplo do que aconteceu com o Kimmich e a fase que ele tá vivendo. Gente, precisa falar muito de Pedri, Adam Orton. Cara, o Kimmich tá jogando mais que o Adam Orton. O Kimmich tá jogando mais que o Rodri. Mais que, cara... Talvez eu acho que um cara que, de impacto, assim, o Gravenberch tá muito bem no Liverpool. Mas primeiro volante hoje, cara, Kimmich tá aí jogando mais que o De Jong com 30 anos, cara. A fase do Kimmich, o nível que o Kimmich tá jogando... Rapaziada, o pessoal achou que o Kimmich ia ser o ponto fraco contra o PSG no Mundial. O Kimmich no Mundial, não tem 3 meses atrás, o Kimmich tava marcando homem a homem, brother. O meio-campo do PSG. Vocês sabem que é... O momento do Kimmich, o que ele viveu um ano atrás, vocês vão ver aqui, pra mim é fascinante. Literalmente, tem que ser falado o exemplo da Fênix do Kimmich. E, meus amigos, ó, todos os olhos em Bradley Barcola. Todos os olhos. Chegou o momento dele. Doué machucado, Dembélé machucado, ele, o Kvaratskhelia, principalmente ele. O foco vai ser agora. O PSG vai pegar aí Barcelona na Champions League e ele vai ter que ser o ator principal. Não é o Gonçalo Ramos, vai ser ele, Kvaratskhelia, porque perdeu aí o Dembélé e o Désiré Doué, o PSG. Todos os olhos em Bradley Barcola, principalmente na Champions League. Deixa o like, se inscreve no canal. Deixa o like, se inscreve no canal, ó. Quando eu lançar esse vídeo, já deve ter saído, ó, olho nesse meio-campo de um certo time, próximo goleiro do Chelsea e lateral direito destaque. Um Kimmich não, um Hakimi aí escondido, belezinha? BC Plus 46, esse vídeo vai estar disponível para membros. Quando você estiver vendo esse vídeo, já deve estar postado. Tem acesso aí a BC Plus, tem a opção aí pelo YouTube, seja membro, e a opção via Pix na descrição, belezinha? Valores anuais. Rapaziada, antes de falar do Kimmich, um detalhe aí sobre o Bayern de Munique, ó. As conversas para renovar o contrato do Upamecano, ó, vão voltar em breve. As conversas pararam por causa da janela. O ponto que pega, os pontos, né? Salário alto, pedida salarial alta e uma possível multa. Parece que o empresário do Upamecano tá pedindo uma multa. Belezinha? Garantiu o futuro do Upamecano, agora é uma prioridade para o Bayern de Munique. Olha aí. Agora é uma prioridade para o Bayern de Munique. Pois é, meus amigos. Exatamente, é uma prioridade para o Bayern de Munique. Rapaziada, Kimmich. O exemplo dele é muito bom, rapaziada. Rapaziada, um ano atrás, o Kimmich estava descartado do projeto. Barcelona, PSG, Real Madrid. O Kimmich realmente ele se abriu para escutar algumas propostas. Eu acho que o time mais quente por ele foi o PSG, mas no final ele acabou renovando com o Bayern de Munique, que tá jogando muito. Vocês viram os exemplos que eu citei aí, cara. Tem pouquíssimos volantes jogando do nível do Kimmich. É porque o pessoal já... o Kimmich já é garantido. Mas ele teve um momento ruim, o Kimmich. O Bayern considerou vender ele. Hoje ele é titular absoluto. Hoje ele é um dos centros do projeto. Hoje ele é o capitão. Mas o Bayern de Munique já considerou vender o Kimmich. Faltando um ano de contrato. Faltando um ano pro contrato dele acabar. O antigo contrato. Aí ele começou a jogar muito. Veio o Kompany. Junto do Kompany. O pessoal pouco dá esse crédito pro Kompany. O Kompany deu aí uma ressuscitada no futebol do Kimmich. Eu acho que o Kimmich também levou pro coração, porque realmente ele não estava bem, e começou as críticas a ele, ao nível que ele estava jogando, ao Bayern de Munique vazar a notícia que queria vender ele, e o Kimmich, ó, como uma fênix, voltou pro melhor nível e tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola. Fora ainda a versatilidade, ainda pode jogar de lateral direito o Joshua Kimmich, né? Então, rapaziada, o Kimmich é um grande exemplo. Você vê, não é porque já tá com 29 e 30 anos que já dá pra descartar. O Kimmich tá vivendo aí novamente um momento de ouro com 30 anos. Com 30 anos, o Kimmich novamente tá vivendo um momento de ouro. Então, realmente o Kimmich é um exemplo. É um exemplo porque, cara, ele tá muito bem. Tá jogando muito já faz tempo. Contra o PSG, marcando homem a homem ali, se movimentando, desarmando. Ele carregando o meio-campo, ele realmente, hoje ele é o pilar do meio-campo do Bayern com 30 anos, cara. Com 30 anos o Kimmich jogando em um altíssimo nível. Altíssimo nível. Então,
O exemplo do Kimmich é, cara, esse tipo de jogador, desse nível, que já provou o que ele provou, que já jogou o que ele jogou, quando vier uma oscilação, a gente não pode desistir tão rápido. A gente tem que achar maneiras para tentar recuperar ele. O Bayern, na época, vamos vender, 40 milhões de euros. Aí, quando ele começou a jogar muito, aí o Bayern que teve que se rastejar para ele, para conseguir uma renovação. Ele acabou renovando até 2029, cara. Não foi uma renovação de um aninho, 2 aninhos, não. O Bayern, ó, deu 4 anos para ele. Uma renovação forte. Eu não sei se ele vai cumprir esse contrato. Até 2027, 2028, eu acho que ele vai ser um jogador importante. Esse último ano, vamos ver. Literalmente vamos ver. Mas o exemplo do Kimmich, rapaz, a gente tem que focar. A gente tem que mostrar, porque ele tá jogando muito. Ele é um cara que realmente, ó, tava no alto, deu uma queda, queriam se livrar e subiu. E agora tá jogando muito novamente. Joshua Kimmich, a Fênix Joshua Kimmich. Meus amigos, ó, todos os olhos em Bradley Barcola. Aqui fala que o PSG fechou a janela. Agora, rapaziada, que o PSG fechou a janela, agora o PSG tem que trabalhar em renovações de contrato. Barcola, Fabian Ruiz, são 2 grandes exemplos. O Barcola e o PSG vão conversar, um novo contrato aí até 2030. Vai ser, obviamente, um belo aumento salarial, né? Até fala aqui, ó. O jogador se estabeleceu como um dos jogadores chaves do elenco e muito apreciado pelo Luiz Henrique. E agora, rapaziada, é ele que vai ter que dar aquele step up. É o Barcola. E junto com o Kvaratskhelia, obviamente, ó. Porque perdeu o Désiré Doué e o Dembélé por semanas. Aí você tem Atalanta. Aí depois você vai ter Clássico de Marseille. Aí tem um bêbado aqui. Aí depois você tem Barcelona fora de casa. Você tem Lille fora de casa. Cara, olha esse calendáriozinho aqui do PSG. Lens em casa, mas depois Atalanta, Champions League. Clássico com Olympique de Marseille. Clássico com Olympique de Marseille sem Doué e Dembélé. Auxerre, bêbado. Barcelona fora. Lille fora. Strasbourg, que é um time agora competitivo na França. Leverkusen fora. Depois você tem... Olha esse calendário aqui. Praticamente... Ó, 1 mês e 10 dias até o Leverkusen fora. O Dembélé se fala fora até 6 semanas. Eu acho que o Désiré Doué já deve voltar para esse jogo. Mas o Dembélé, que é o favorito a ser o bola de ouro aí, é um cara que vai passar 6 semanas fora. Então, rapaziada, não só o Barcola, até colocar esse peso apenas nele é até cruel. Mas o Kvaratskhelia também vai ter que dar o step up. Esses 2 pontos agora, porque, gente, o PSG é um time que até o meio-campo produz muito, né? Meio-campo, os laterais, o Hakimi produz demais. Mas, cara, Dembélé, Désiré Doué, eram os 2 ali que decidiram vários jogos. A final do Désiré Doué, a semifinal do Dembélé contra o Arsenal. Então, o PSG perdeu 2 jogadores chaves. E agora o Barcola vai ter que dar o step up. Já é o 3º ano dele, né? De PSG, já. 3º ano, né? O terceiro ano, eu acho. 2023, ó. 23, 24, 24, 25. É o 3º ano do Barcola. Já tá com 23 anos. Agora é hora dele dar o step up. Deu uma assistência com a França, fez um gol contra o Toulouse. Agora é com ele. Agora ele vai ter que dar o step up, ele vai ter que aparecer, ele vai ter que resolver. É agora que a gente vai ver se o Barcola tem um nível world class, mais alto nível europeu, potencial ele tem demais. Eu até achei que a finalização dele já deu uma bela melhorada. Tá mais vertical o Barcola. Achava que ele era muito fumacento uns 2 anos atrás. Sei que tá mais vertical, finalizando melhor, finalizando até de bico. Tá mais aquele instinto mais assassino o Barcola. Mas agora a responsabilidade tá com ele. Porque ele era aquele jogador coringa ali, né? Direita, esquerda, centro. Ele era o jogador do sistema. Você fala aqui, ó, jogador chave para o elenco. Désiré Doué e Dembélé fora, a responsabilidade vai cair um pouco nele. Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos. Mas é esse tipo de jogos que o escrutínio da mídia francesa vai estar bem aceso no Barcola. Pode ter certeza do que eu tô falando. Belezinha? Então, os olhos estão em Barcola e principalmente em relação a essa renovação, né? Porque, gente, essa renovação não é tão simples não, tá? Porque ele hoje, Barcola é banco, cara. Condições normais de temperatura, ele é banco. Todo mundo saudável em jogos grandes, a titularidade vai ser
que vai lá de esquerda, todo mundo saudável, que vai lá de esquerda, Dembélé e Desiré Doué. Ele é banco. Ele pode querer não renovar, chegar daqui um ano, me vende. Aproveita, me vende na alta do mercado. Eu quero ser titular em outro canto. Ele pode falar isso, ele pode querer isso. Não vou ser titular nunca aqui. Então essa renovação não é tão simples. Eu acho ele também que é um bom dinheiro. Agora a hora, aquela coisa. Se ele jogar mal, o cheque diminui. A barganha, o poder de barganha dele diminui. Se ele jogar muito e se ele decidir, o cheque e a barganha aumenta. Tamo junto.